Abençoado seja o seu dia. Eu sou Rafaela Karen e eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Se você porventura está vivendo o tempo de chorar, saiba que o tempo de sorrir vai chegar. Se você está vivendo o tempo de guerra, o tempo de paz irá chegar, porque a palavra do Senhor nos garante que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Deus diz ao seu coração neste dia: tire os olhos do cenário, tire os olhos do cenário. Por vezes, nós estamos como os discípulos a caminho de Emaús, quando o Senhor Jesus já havia morrido, né? Na sexta-feira, ele já havia ressuscitado no domingo, mas dois dos discípulos, a palavra de Deus nos diz que dois dos discípulos estavam a caminho de Emaús. E eles estavam lamentando o ocorrido, e Jesus se aproximou deles, e eles se lamentando, não conseguiram. A palavra do Senhor nos garante que os discípulos, eles estavam com os olhos como que impedidos de enxergar, de ver que era o próprio Jesus que estava ali com eles. Assim como Jesus estava ali com os discípulos, como já havia passado a sexta-feira, né, que ele havia morrido, o sábado, e ele já havia ressuscitado. Por vezes assim acontece na minha vida e na sua. Por vezes nossos olhos estão olhando para o cenário, mas Deus está dizendo aos nossos corações: tire os olhos do cenário, porque Jesus, o grande eu sou, o Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o Deus que por nós tudo executa, Ele está com você, Ele está comigo. O Senhor, Ele não nos deixa sós. Então que nesse dia Deus abra os seus olhos espirituais, que Ele derrame graça sobre o seu coração para que você tire os olhos do cenário. Ainda que o cenário seja totalmente contrário a tudo quanto Ele tem lhe prometido, creia que quem lhe fez a promessa é fiel para cumprir. Assim como Jesus esteve com os dois discípulos quando eles estavam a caminho de Emaús, assim Jesus, ele também está com você e ele está comigo. E tudo isso irá passar. Eu anotei uns pontos que o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração para eu ministrar para vocês. E o Senhor também falou que aquilo que falta em nós é uma frase que eu já vi o pastor André Fernandes, né, ministrando, que ele disse que tudo que falta em nós transborda em Deus. Então, se porventura falta saúde, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara. Se falta provisão na sua vida, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus de toda provisão. O Senhor, Ele é a nossa paz. O que falta em todo ser humano transborda em Deus. Coloque os seus olhos no Senhor, no Deus que lhe criou, no Deus que lhe escolheu, no Deus que tem uma linda história para a sua vida e que não abre mão da sua vida. O outro ponto que o Espírito Santo ministrou ao meu coração foi que tudo quanto, né, se Deus determinou, vai acontecer. Então, coloque os seus olhos em Deus, porque tudo quanto Ele prometeu para você vai acontecer. Deus, Ele não depende de cenário favorável, Ele não depende de circunstâncias favoráveis. Deus não depende nem mesmo, né, de nós. Ele é tão poderoso que enquanto Ele faz a promessa, Ele é poderoso para cumprir no mesmo momento. Eu já ouvi a pastora Camila Barros ministrando certa vez que porque, né, Deus é tão poderoso que enquanto Ele libera uma palavra, uma promessa sobre a sua vida, Ele é poderoso para cumprir naquele mesmo instante. Mas por que há o tempo, né, de espera, o tempo entre a promessa e o cumprimento, né, o tempo que nós cristãos muitas vezes chamamos de deserto, né? Por que isso acontece? Para que o Senhor gere em mim e em você uma estrutura que muitas vezes nós não temos. Para que o Senhor forje o nosso caráter. Porque eu não lembro bem de quem foi que eu ouvi ministrar essa palavra, quem foi o pregador. Mas eu lembro que, salvo engano, foi a missionária Natália Leandro, que ela disse assim, que Deus, ele até faz promessas, né, a meninos. Mas Deus, ele cumpre promessas a homens e mulheres de Deus. Então, por vezes, há áreas da sua vida que você ainda não tem a estrutura para receber tudo quanto Deus lhe prometeu. Então, tudo que você está passando tem um propósito. Deus tem um propósito para tudo isso. Mas tire os olhos do cenário. E quando eu falo do cenário, é do cenário humano.
porque coloque os seus olhos no Senhor, naquele que lhe fez a promessa. Permaneça crendo, confiando e esperando e decidindo permanecer nele todos os dias, porque tudo que ele lhe prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu sou Rafaela Karen e esse foi nosso momento com Deus. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser edificadas, possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Que seu dia seja abençoado em nome de Jesus. Amém.